Olá, queridos! No último vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre a dificuldade de fazer amigos na vida adulta. Nós estamos conversando esse tema nesse mês, sobre fazendo amigos e abençoando pessoas. E na semana passada, nós nos propomos a elaborar e a pensar sobre 5 ferramentas que nos ajudariam a fazer amigos e abençoar pessoas. A primeira ferramenta que nós descobrimos na vida de Jesus era que a gente deve orar por nossos amigos, ou por aqueles pretensos amigos, por aquelas pessoas que a gente gostaria que se tornassem nossos amigos. Então nós ficamos com um desafio de orar 10 minutos por nossos amigos. Hoje nós vamos falar da segunda ferramenta que é muito importante que nos ajuda a fazer amigos e abençoar pessoas. Talvez a mais necessária nos dias de hoje. Lendo o outro com a escuta. Ouvir. O psicólogo, escritor, teólogo Rubem Alves tem um texto muito interessante chamado Escutatória. E ele abre o texto dele com uma frase muito interessante. Diz assim: "Sempre vejo anunciando cursos de oratória. Nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil." Quando ouvimos alguém para conhecer essa pessoa, para algumas dessas pessoas é o mais próximo de se sentir amado. Na sabedoria de Salomão, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 13, fala assim: "Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha." Eu não sei se você já percebeu a necessidade que as pessoas têm hoje de serem ouvidas. Você deve ter passado por algum post nas redes sociais, aqueles posts escritos que são tipo testes. A pessoa começa a escrever, são mensagens encaminhadas, e lá no meio fala: quero ver se você realmente, se meus amigos me ouvem, ou dão curtida, simplesmente porque viu um texto, mas não querem saber o que eu tenho para escrever e tal. Aí no final pede para você repostar na sua página, etc e tal. Esse tipo de post é para ver se as pessoas, mesmo na rede social, se a gente tem a atenção delas, se estamos sendo ouvidos. Após a superficialidade dos relacionamentos, há uma esfera em cada um de nós onde coisas mais sérias, como serem ouvidos, importa e muito, mesmo para aqueles que não conseguem se expressar direito. Como que a gente vai ouvir numa sociedade em que todo mundo tem muito a dizer? É um desafio, porque a gente entra numa conversa e já sabendo que a gente precisa e quer falar porque temos muito a dizer. Gente demais, falando demais, sabendo demais. Só que ouvir é um hábito, ele pode ser desenvolvido. E quando eu percebo isso na vida de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 42, te conta de uma história de algo muito importante na vida de Jesus. Dá uma olhada. O texto diz assim: "Ele chegou à periferia de Jericó, ele, Jesus, e um cego estava assentado à beira da estrada, pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava muito mais alto: Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o trouxesse. O mestre então perguntou: O que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: Comece a enxergar outra vez. A sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima, estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus." É um texto muito especial e muito interessante. Só que esse texto está dentro de um contexto, ele tem algumas coisas que vieram antes dele que é muito interessante a gente pensar. Quando você olha Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, Jesus está falando sobre a oração. Ele está dizendo e faz uma parábola falando sobre um juiz injusto, que uma viúva chega até ele, de tanto insistir o juiz decide fazer justiça. E ele faz uma comparação. Se o juiz que é ruim vai fazer o bem porque cansou de ouvir, imagina Deus que é bom. Então ele insiste para que não se perca a esperança na oração, não se perca a esperança por clamar.
Quando você vai para o versículo 14, Jesus começa a falar sobre performance e reconhecimento, que a gente não deve ficar preso a performance ou reconhecimento. E aí depois ele entra no versículo 25 a 27, nas dificuldades de entrar no reino. Chega até um homem rico, até ele, que não consegue abandonar e tal. E Jesus começa a ensinar sobre a dificuldade de entrar no reino, que não é por performance, e fala sobre a insistência para se entrar no reino. Graça versus esforço. Graça é aquilo que eu recebo sem merecer, esforço é aquilo que aquela força empregada que eu faço para conquistar alguma coisa. Aí depois desses episódios de ensino, no versículo 31 a 34, Jesus fala um pouco sobre a sua morte e ressurreição. Jesus fala para os seus discípulos sobre a sua morte, mas seus discípulos não entendem, é como se eles estivessem cegos para tudo aquilo que Jesus tentava dizer sobre a sua morte. Então, logo depois, vem um encontro de Jesus com esse cego. Esse cego, na beira do caminho, nos caminhos de peregrinação, eram comuns. Era uma cena comum ter essas pessoas ali. E é interessante porque a história desse cego tem tudo a ver com o contexto anterior. Parece que Jesus, a partir da história desse cego, quer exemplificar tudo aquilo que ele estava ensinando anteriormente. Porque se você parar para perceber, primeiro, esse cego está à beira do caminho e ele ouve uma notícia. Ele ouve, o que está acontecendo? Jesus Nazareno está aqui. Então ele ora. O que ele faz? Jesus, filho de Davi, misericórdia, misericórdia, tem misericórdia de mim. E ele ora, e mesmo as pessoas dizendo, não, não faça isso, não grite, não incomode o mestre, ele insiste, ele continua insistindo. Aquilo que Jesus ensinou no começo do capítulo, não desista de orar, insista em orar. Então, ele ora pedindo misericórdia. E aqui a gente percebe o secreto papel aprisionador da solenidade. Ora, o mestre estava ali. O rabino mais famoso daquele tempo estava passando por ali. E a solenidade dizia, fique quieto, só observe, não grite, não incomode o mestre. Muitas vezes em nossa vida esse papel secreto, aprisionador da solenidade, nos afasta de nos entregarmos numa celebração de adoração, de abrirmos nosso coração, de extravasarmos em oração. Por quê? Porque a solenidade toma conta do ambiente e ela tem, nesse ponto, um papel destrutivo. Quando, na verdade, Deus espera e tem abertura para que a gente possa se entregar, aclamar, a gritar no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. E aí, então, ele percebe as dificuldades de entrar no reino, porque as pessoas falam, não incomode, não incomode, não incomode o mestre. Mas aí ele percebe que não é pelo esforço dele de tanto gritar, mas Jesus para tudo e fala, tem alguém me chamando. E aí ele é agraciado, ele percebe a graça, não pelo esforço, mas a graça de Jesus vem até ele e fala, traga até mim este homem. E quando ele tem que ser trazido, ele é chamado. Alguém tem que trazer este homem até Jesus. Não é ele que consegue chegar pelo seu esforço próprio até Jesus. Essa é a graça. Alguém fez por ele aquilo que ele não conseguiria fazer por ele mesmo, se chegar a Jesus. Então alguém pega este cego, coloca na presença de Jesus. Perceba como o desenho dessa história vem todo exemplificando o que estava acontecendo nos ensinamentos. É como se Jesus agora mostrasse de uma forma como se fosse de um filme, de uma forma palpável, visível, aquilo tudo que ele estava ensinando. Então esse homem é chamado, alguém o leva até Jesus, e quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer de mim? Jesus o ouve. Jesus o ouve. Jesus o deixa falar, Jesus o deixa desabafar. Jesus o deixa fazer parte desse processo, se sentir ouvido, se sentir conhecido, porque quando você é ouvido e conhecido, você se sente amado. Aquele cara estava se sentindo amado, acolhido por Jesus. Jesus ouve o que ele tem a dizer. Jesus quer ouvir, quer que ele participe do processo. Então, nesse momento em que Jesus nos chama, nesses momentos cruciais da vida, é necessário uma consciência profunda da nossa situação. O que você quer de mim? Jesus estava ouvindo. O que você quer de mim? E o pedido dele é, eu quero ver novamente. Eu quero experimentar de novo, enxergar. Ver naquela situação era deixar de ser inválido. Era deixar de ficar à beira do caminho, era deixar de ser um pai, era deixar de ser um peso para as pessoas. Ver é deixar uma vida de dependência dos outros, viver de esmola. Ver para ele significava ser livre, ter liberdade. E então Jesus o cura.
E ele passa a enxergar, ele olha para cima, começa a enxergar de imediato. Não foi processual, foi pontual, foi imediato. E o que ele faz com tudo isso? Quando você percebe o versículo 23, o que esse homem faz com aquilo tudo? Ele passa a seguir a Jesus. Tem dois aspectos da vida dele. Um aspecto pessoal. Primeiro, ele passa a seguir a Jesus. Mas a vida dele agora era uma resposta de amor, porque ele estava tão grato a Jesus. Ele estava tão feliz pelo que Jesus fez, pela vida que Jesus deu para ele novamente, que a vida dele então passa a ser um instrumento para mostrar para as pessoas quem Jesus é e a graça de Deus na vida dele. Porque o texto diz que primeiro ele passou a seguir Jesus, uma decisão pessoal, mas a sua vida, a Bíblia diz que todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus, teve um impacto comunitário. Ele sofreu um impacto pessoal e a sua vida gera um impacto comunitário. As pessoas ao redor começam a olhar e a perceber e louvar a Deus, porque Deus fez algo extraordinário na vida dele. Dificilmente esse homem, a partir de agora, ouviria um clamor no meio da multidão e ficaria indiferente. Dificilmente ele olharia agora para um cego no meio do caminho e o desprezaria. Ele foi impactado, ele foi transformado. A não ser que ele perdesse a conexão com Jesus. A não ser que ele estivesse apenas em busca de um milagre e fosse embora e ganhou seu milagre. Mas a vida dele não teria sido transformada. Mas a vida desse cego foi transformada, porque ele é uma das únicas pessoas que Jesus permite que o sigam. Depois de ser curado, de sofrer um milagre. E esse cara passa a ser um seguidor de Jesus. E é interessante porque Jesus fez isso por nós como humanidade. Jesus ouviu o nosso desespero quando nós não tínhamos voz nem condição de falar. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em desconexão a Deus. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a humanidade passou a viver desconectada de Deus. Nós estávamos cegos e mortos em nossos caminhos. Nós não sabíamos o que precisávamos, nem o caminho para voltarmos para casa, para voltar para Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Só que, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa imago Dei, essa imagem de Deus, mesmo que fraturada dentro de nós, ainda clamava silenciosamente. E Jesus ouviu o nosso clamor no meio da multidão. O clamor daquele restante de nós que ainda respondia a Deus. Confrontando dia após dia com aquela outra parte de nós que desprezava a Deus, que era rebelde contra Deus. Jesus ouviu esse clamor silencioso da nossa alma. Ele ouviu, nos amou e nos apresentou um caminho de volta para Deus através da sua morte e da sua ressurreição. Quando Jesus morre naquela cruz, ele paga os nossos pecados, ele toma o nosso lugar naquela cruz para que a morte dele não seja a nossa morte. A nossa morte passou a ser a morte dele, foi uma morte de substituição, para que eu e você não precisássemos mais morrer. E aí então tivéssemos nossa conexão com Deus realçada, refeita, reparada. A partir daí, desse momento, nós então, imbuídos, envolvidos pelo amor de Jesus, podemos fazer como aquele cego. Agora nós podemos ver como nós fomos vistos, ouvir como nós fomos ouvidos, fazer como fizeram por nós. E não só por nós, por nosso poder, nós somos empoderados por uma presença, a presença de Deus através da figura, da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, passa a habitar dentro do coração de todo aquele que se rende ao amor de Jesus e entende que a morte dele foi substitutiva, foi no seu lugar. A partir desse momento, então, eu sou empoderado por essa capacitação espiritual. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, passa a viver dentro de mim, me empoderando para que eu possa responder ao amor de Jesus de forma plena. Não para comprá-lo, não para conquistá-lo, porque eu já tenho, porque ele já me amou primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa. Quando eu não era digno, ele me ouviu no meio da multidão, ele morreu por mim para que eu possa ver, para que eu possa ouvir, para que a gente possa então ter uma vida diferente. Nós somos empoderados dessa força sobrenatural. E essa força sobrenatural me impulsiona a quê? Me impulsiona a ter capacidades que na cultura, que na sociedade já não são mais, já não se consegue mais fazer. Henry Nouwen tem uma frase que diz: ficar em silêncio com os amigos é tão importante
quanto conversar com eles. Essa empoderação do Espírito me capacita, então, a eu estar com alguém sem interesse de falar, de querer falar e colocar minhas verdades goela abaixo, mas estar com meus amigos e ouvi-los. Estar com as pessoas que precisam ser ouvidas, assim como Jesus ouviu aquele homem. Escutar é um hábito e pode ser desenvolvido. Nós precisamos dessa ferramenta se quisermos fazer amigos e abençoar pessoas. A primeira coisa que a gente precisa praticar e entender é que precisamos escutar para conhecer e não para se preparar para responder. Na maioria das vezes, nós não escutamos as outras pessoas. Durante o discurso, nós estamos programando qual será a nossa fala em resposta. Nós não colocamos nosso coração na escuta. Nós não ouvimos, não deixamos a pessoa participar, não ouvimos para conhecer. A pessoa não se sente amada, se sente coagida, se sente afligida. Para escutar, não basta ter ouvido, é preciso ter silêncio dentro da alma. E Jesus colocou isso dentro de nós quando nos deu paz com Deus. Escutar é como mergulhar, boca fechada, olhos e ouvidos para todos os lados. Quando você está no mergulho, você não comunica, você não fala. Comunica por gestos, mas você mais observa, desfruta. Escutar é isso. Então nós precisamos aprender a escutar para conhecer e não para preparar-nos para responder. Segunda coisa, escutar envolve tempo, envolve paciência. Escutar é um exercício, é a busca pelo entendimento. Chesterton diz: uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que ela nos faz perder. Escutar envolve paciência. Envolve você acalmar e desfrutar. 3. Exercite a longanimidade, a tolerância. Guarde sua resposta pronta. Guarde isso. Escutar é saber. É saber você prestar atenção na pessoa. Quando o que o outro diz não te diz respeito, ofere suas crenças, mesmo assim você exercitar a tolerância e ouvir. Porque não necessariamente ela está fazendo uma acusação contra você. E quando eu escuto alguém que está falando coisas que me incomodam, antes de retrucar, eu preciso entender, perceber de fato o que realmente está me incomodando naquela fala. 4. Ter empatia. Você não tem que concordar com as pessoas. Faça perguntas. Entenda melhor. Às vezes, o que se quer dizer não está nas palavras. Então, quando você faz perguntas, você entende melhor. Então, esses 4 movimentos, se você começar a praticá-los, você vai desenvolver melhor a sua escuta. Primeiro, escute para conhecer e não para responder. Segundo, a escuta envolve tempo. Terceiro, exercite a tolerância. 4, empatia. Seja empático. E eu termino essa mensagem de hoje com um desafio. Os especialistas dizem que são necessários 21 dias para que a gente possa adquirir um novo hábito. Mas basta 30 dias sem praticá-lo e você destrói toda uma pirâmide de hábitos saudáveis. Então nós vamos colocar uma pedra a mais no nosso desafio semanal. No da semana passada, nós estávamos com o desafio de orar 10 minutos por nossos amigos. Nós vamos continuar com esse desafio de orar 10 minutos por nossos amigos. Só que nós vamos acrescentar um outro desafio. Você vai buscar 10 minutos por dia ouvindo alguém com toda atenção. 10 minutos por dia você vai procurar ouvir alguém com muita atenção. Topa o desafio? Vamos nessa? Orar para os seus amigos 10 minutos por dia. E outros 10 minutos você vai tentar ouvir alguém com toda a sua atenção. Ok? Eu queria orar por você nesse momento, que essa mensagem ache abrigo no teu coração e que você possa refletir sobre isso e que você possa entender que você está empoderado pelo Espírito Santo de Jesus se você já se rendeu a Ele, ao amor dele. Se você ainda não se rendeu ao amor dele, que você possa entender o que ele fez por você, vindo ao mundo fazendo aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. E talvez hoje seja o dia de você entregar
a sua vida a Ele, se render e dizer: vem habitar em mim, Espírito Santo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero você, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, se alguém que ouve essa mensagem nunca entregou o coração para Ti, mas deseja fazê-lo nessa hora, que o Senhor receba ou acolha. Em nome de Jesus, que esse coração seja entregue a Ti e que o Senhor seja o Senhor e Salvador dessa vida. Já aqueles, ó Deus, que já Te conhecem e que querem desfrutar desse empoderamento do Espírito Santo, que o Senhor renove as forças e derrame a Tua unção, para que eles possam experimentar a vida do Espírito Santo na vida de cada um. E que possamos encarar esses desafios com o coração aberto, com o coração feliz, porque grandes coisas virão a partir disso. Nos ajude, ó Espírito Santo, a orar 10 minutos por nossos amigos e a ouvir pelo menos 10 minutos por dia, com toda a atenção, colocando nosso coração na atenção, alguém completamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que você se lembre sempre, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.